Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao Congresso Virtual de Gestão da Informação e Documentos. Durante essa semana, temos um encontro marcado todos os dias, de hoje até dia 19 de agosto, às 14 horas. Nós iremos apresentar os mais renomados especialistas do setor que trarão informações relevantes para vocês, gestores da informação, e sua equipe, claro. Organizado em 5 módulos, de 1 hora cada, o Congresso vai mostrar uma visão integral de todas as áreas da gestão da informação de forma simples e prática, com o conteúdo apresentado pelos mais renomados especialistas do mercado. As dúvidas e perguntas poderão ser enviadas pelo chat ou pelo e-mail, ok? O Congresso Online é parte da Semana da Informação 2016 e do Congresso Information Show, que acontecerá entre os dias 27 e 28 de setembro em São Paulo, no Maxud Plaza. Somente hoje, então, durante essa semana inteira, hoje, amanhã e até sexta-feira, a modalidade Full Pass, que você tem direito a assistir todo o Congresso e mais um workshop de sua escolha, de 2.090 interessados devem ligar para 011 3392 4111 ou podem enviar um e-mail, se quiserem, para contato@guiabusinessmedia.com.br. Além disso, você pode ver a grade do nosso evento através do nosso site www.informationshow.com.br/2016. Agora vamos passar ao assunto de hoje. E para isso recebemos aqui a especialista, consultora de mercado e instrutora Sônia Stropa, que vai apresentar o módulo Organização Documental, onde haverá uma abordagem teórica e conceitual sobre o que são documentos, como classificá-los de acordo com a legislação existente, como utilizar a tabela de temporalidade, como proceder sua guarda, arquivamento e descarte. E assim sendo, vamos dar as boas-vindas para a Sônia. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso congresso virtual, Sônia. Pode falar. A apresentação está compartilhada? Sim, pode. Você apresenta primeiro, depois eu. Boa tarde, Suzana, obrigada. É um prazer estar aqui. Sou entusiasta do mundo digital, mas confesso que vai ser a primeira vez uma palestra virtual. Depois eu digo para todo mundo se foi bom para mim. Então, vamos lá, gente. 1 hora é muito pouco para a gente falar a respeito de um assunto tão importante, mas eu vou dar o meu melhor. Espero que seja bom para todos, para vocês e para mim. O que eu trouxe para a gente conversar hoje é o conceito de gestão documental e de documentos. O documento enquanto Código Civil e o Código Penal, e o próprio documento enquanto prova, os riscos da gestão da informação e que nós todos estamos sujeitos, os instrumentos fundamentais na gestão de documentação, a gente vai falar um pouco sobre o plano de classificação, a tabela de temporalidade de documentos e um pouco da legislação pertinente, as tendências tecnológicas. Eu trouxe aqui, na verdade, alguns, não são cases, são causos, né, que vocês devem, quem trabalha na área, pelo menos, e a gente tem mais causos do que cases para falar. Todas as nossas
a tecnologia. Bom, quando eu iniciei, ou quando eu abandonei a minha vida com carteira profissional, eu sempre quis uma empresa sem papel, mas na época era utopia, e eu iniciei com a menos papel, tá? Então esse símbolo representa o documento físico e o documento digital. Eu vou fazer bastante paralelismo hoje, não só com o documento físico, mas principalmente com o documento digital, que é a nossa tendência. E entre um assunto e outro, eu vou estar falando a respeito de evidências documentais, que é para onde a gente precisa migrar, não só em termos de tecnologia. E todos os conceitos de organização documental, ele serve tanto para o mundo físico, mas principalmente como para o mundo digital. Então, nada muda. O que é gerenciar a informação? Hoje nós vivemos em um mundo atolado de informação. A gente mal tem tempo de ler ou de avaliar todas as informações que recebemos, né, porque a gente é invadido por informações, aquelas que nós procuramos, mas principalmente aquelas que nós somos invadidos. Nós recebemos e-mail, informações de todos os lados. Então, começando, o que seria gestão de documento? Tanto no mundo analógico quanto no mundo digital, ele é exatamente igual. Você cria, você revisa, você processa, você arquiva e você recupera, principalmente a função de recuperar um documento. E você pode tanto criar, revisá-lo no mundo físico, você pode digitalizá-lo, né, e a partir do processamento, o arquivo e a sua recuperação, ele vai se dar no mundo digital, ou vice-versa. Você pode criar, revisar no mundo digital, imprimir o documento, processar, arquivar e recuperar ele no mundo analógico também, em papel. Então, essas fases são cruciais. Eu diria que a recuperação do documento, tanto no mundo analógico quanto no mundo digital, é a mais importante fase da gestão de documentos. Então, a gestão de documentos é um conjunto de procedimentos técnicos e operacionais para tratar o documento. Agora, o que seria um documento? Um documento é o registro de uma informação. Ele pode estar tanto no formato físico ou digital. Ele pode estar nas mais variadas formas. E o que diz a lei? Tem uma definição legal para o documento? A lei diz o seguinte: a definição do documento pode influenciar no processo para obtenção de prova. O que você pode obter como prova? Quem pode obter as provas? Né? O que a lei diz? O documento, de acordo com o Código Civil, ele tem 127 menções a documento, mas ele não a define. O artigo 4, parágrafo 2º, ele diz que a declaração da parte quando houve a autenticidade do documento. Cotidiano, você apresenta seu documento, mas as pessoas, as empresas pedem para que você prove que você é você mesmo, né? Eu fico, assim, muito desapontada com isso. E o artigo 355, ele fala da exibição de documento ou coisa. Vejam, né? É documento ou coisa, ou pode ser qualquer coisa. Já no Código Penal, ele cita no mínimo 4 questões com relação ao documento. A falsificação do selo ou de um sinal público, o artigo 296, já o 297 fala de falsificação de documento público. O artigo 298, ele fala de falsificação de documento particular, e o 299 fala de falsidade ideológica. Agora, o que seria um documento, né? O que seria uma prova? Qual é a diferença entre a prova e o indício? A prova
ela é a verdade formal, é aquilo que você pode provar, você está demonstrando que aquele fato é verdadeiro. E o indício apresenta o quê? Um vestígio de alguma coisa, apenas um vestígio. E na área jurídica, o que é aceito, né, como prova ou como indício? Pode ser testemunho, pode ser material ou pode ser documental, que é o que nos interessa nessa palestra. Quais são os tipos de documentos que são aceitos? Pode ser vídeos, imagens, sons, links ou documentos digitalizados. Agora, se um documento é uma informação, e ele pode ser registrado, ele pode estar em qualquer tipo de mídia, uma informação é um elétron. E, uma vez elétron, ela pode ser transmitida, compartilhada, acessada, preservada e, principalmente, duplicada. Vejam, meus amigos, até aqui nada demais, mas a gente pode usar, né, tanto a transmissão, o compartilhamento, o acesso, a preservação e até mesmo a duplicação, tanto para a ciência do bem como para a ciência do mal. Tá? E aqui, na área digital, é que começam os nossos problemas. Aliás, não é só na área digital, no documento físico também, a gente vai ver mais para frente. Hoje a gente tem um caos da informação, né? Esse slide aqui é um pouquinho antigo, mas ele fala que a cada 2 dias geramos mais de 5 bilhões de gigabytes de informações. Os arquivos crescem na proporção de 25% ao ano. 90% das informações arquivadas nunca serão consultadas. E a gente que é profissional da área, a gente sabe disso. Em 2014, esses 5 bilhões de gigabytes foram, né, gerados em poucos minutos. 2/3 das informações são obsoletas e podem ser removidas de onde estão. Gestores gastam 4 semanas por ano na procura de documentos. E as grandes organizações perdem um documento a cada 12 segundos. Eu diria que é até mais do que mais documentos e menos tempo. E aí se estabelece o caos, né? Como que a gente faz para gerenciar tanta informação? Não sei vocês, né, mas o nosso pateta, que está aqui representado, né, ou pode ser representado por nós mesmos. Eu não consigo ler os jornais do mês passado, se você for colocar todas as informações que você recebe, e principalmente aquelas que você procura, né, a gente não tem tempo mais para gastar, né, com tanta informação. E quais os riscos do mundo digital? E aqui eu vou falar, sempre quando eu estiver fazendo um paralelismo, isso serve tanto para o mundo digital quanto para o mundo físico, ok? Quais são os riscos? Quando nós falamos de arquivo de documentos, gestão da informação, gestão de documentos, o que nós esperamos? Nós esperamos encontrar todos os nossos documentos, né, facilmente catalogados, facilmente localizados, em local adequado para esse fim, como é o que mostra nessa figura que está sendo representado para vocês. Mas, normalmente, não é isso que nós encontramos. Depois, na hora das perguntas e respostas, vocês me digam se esse tipo de foto que eu estou apresentando para vocês, só eu passei por essa experiência. Eu imagino que não. Não teve um projeto até hoje que eu tenha participado, que eu tenha realizado, que eu não tenha encontrado documentos do jeito como eu estou mostrando nessas fotos. Essas fotos não foram tiradas ou baixadas de internet, ok? Aqui um pouquinho mais. Documento serve até para você usar no banheiro, como é o caso dessa foto. Isso aqui é uma foto original, né, e tirada na cidade de Brasília. Quando a gente fala em documentos e empilhados, e aí não só no mundo virtual, que também é bastante perigoso, mas documentos assim, você pode plantar
documentos que são falsos. Você pode excluir documentos. Então, um funcionário mal descontente com a empresa, ele certamente vai pegar documento de uma caixa, colocar em outro, ele vai suprir, né, vai excluir alguns documentos, ele pode plantar provas dentro dessas caixas. Então, nós temos, de fato, muita vulnerabilidade. Quando você precisa acessar um documento, eu sempre digo, quando você manda um documento para o arquivo, só você deveria saber o que está armazenado dentro dessas caixas. A empresa que faz a custódia, ela também não precisa saber. No caso da Lava Jato, um dos assuntos, né, repercutidos e comentados foi que a Polícia Federal entrou numa empresa de guarda para localizar documento. E quando ela chega num determinado arquivo, nós entregamos toda a informação. A gente coloca na caixa qual é o tipo de documento, a gente coloca qual o período, nós colocamos alguns assuntos, né, para que seja facilitado para a gente, mas na verdade, se eu olhar do ponto de vista de acesso à informação, eu estou dando todo o meu ouro, né, e para pessoas que não devem acessar a informação. Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado. Está correto? Quando a gente fala de documento, tem vários aspectos que a gente precisa trabalhar bastante, mesmo não só no mundo físico, quanto no mundo digital, ok? Os documentos digitais, aliás, eu já trabalhei em algumas empresas, já fiz consultoria para algumas empresas, onde o documento digital, ele é super protegido. Normalmente a área de TI, ela não disponibiliza, ela não deixa que outras pessoas fora da empresa acesse, o que por um ponto é positivo, mas se eu precisar que dar o acesso para uma determinada empresa, eu tenho que ter essa facilidade. Só que os profissionais de TI, eles não veem a informação como um todo. Então, eles bloqueiam o documento digital, mas o documento físico do qual você fez a digitalização, ele está exposto lá no seu corredor, tá? Então, o documento físico, ele está em qualquer lugar, né, e acessível sem critério. Então, aquilo que nós fizermos no mundo físico, nós temos que replicar para o mundo digital, e vice-versa, tá? Muitos documentos, né, que não foram digitalizados, ou não deveriam ser digitalizados, qual o risco de eu ter o documento apenas em papel? Nós tivemos recentemente um incêndio onde a empresa perdeu todo tipo de informação. Então, quando a gente fala em gestão da informação, tem N cuidados que precisam ser tomados. Hoje em dia é muito comum, né, o anonimato, ilegalidade, crimes virtuais ou reais. Eu tive casos também de hackers ou crackers, eles roubarem informação, sequestrarem sua informação, e depois eles exigirem um resgate para esse documento, né? E aí, vale a pena? Qual é o risco disso tudo? Então, hoje, não só você subtrair informação ou gerar provas, você precisa tomar muito cuidado, porque o risco é grande, não só com você, mas com a responsabilidade que você tem com a sua empresa. E o que temos? Né? As respostas são sempre as mesmas. Não era do meu tempo, não foi eu que fiz, eu não sabia, eu não tinha conhecimento, esse documento eu tenho ou eu não tenho. Eu tenho, mas eu ainda não encontrei. E aí, só relembrando os riscos. O arquivo deve ficar à mercê do gestor. Nós temos falta de visualização global, né? Quem trata da gestão da informação da empresa, ela precisa ter uma visualização mais global. E o excesso de zelo, guardo tudo, jogo fora, né? Qual o critério que eu uso? Onde tudo é guardado. E, pior, tudo aquilo que eu preciso, eu nunca encontro.
quais são as consequências e principalmente as inconsequências de tudo isso. Todo mundo atrás da mesma coisa, a gente desvirtua o foco, enfim, e multas e penalidades que são constantes. E aí, se a gente for falar do problema, eu tive eficiência ou eficácia, né? Algumas vezes eu localizo o documento ou não. O que eu precisei mover para localizar um documento que está armazenado, seja ele físico ou seja ele virtual? Quanto tempo eu gastei para localizar o meu documento? Quantas pessoas foram envolvidas? Eu acho que tudo isso a gente precisa fazer a conta. Algumas empresas, elas deixam para disponibilizar verba para a área de gestão de documentos ou gestão da informação só no momento que ela tem um problema. Então, eu costumo dizer o seguinte: gestão da informação, ou você faz por amor, ou você vai ter que fazer pela dor. Tá? Não sei quanto vai custar isso. Se a gente tem problema no mundo físico, no mundo digital, às vezes mais ou às vezes menos, depende daquilo que você está tratando. Então, é uma bomba atômica, o que você precisa é saber o que fazer. Mas no mundo digital, uma informação digitalizada, quando eu acho que eu tenho uma informação, se eu não tiver todos os atributos daquela informação adequado, eu não vou localizar o meu documento nunca mais. Vai ser como achar uma agulha num palheiro. Então, vejam aí, se eu tivesse, não só para fotos, mas para documentos, se eu digitalizei, o que eu vou ter? Eu vou saber que tipo de arquivo eu tenho, qual é o tamanho dele, qual é a data que foi modificado o arquivo, e uma informação, um conjunto de letras e números que o próprio sistema onde você digitalizou, você terá. Então, uma informação mal gerida vai te dar muito problema, não só no mundo físico, mas no documento digital. Como que era a atuação do fisco no passado? Eles tiveram um avanço, né, brilhantíssimo. Então, o manuseio do papel, a fiscalização, antigamente ela era baseada no manuseio de papéis, ela era baseada por amostragem, ela era baseada num baixíssimo poder de manipulação. A conferência, ela se dava manualmente, era um fiscal fazendo todo um levantamento para saber se você apresentou todos os documentos, para saber se o documento estava batendo com aquilo que tinha sido solicitado. Então, assim, o poder de fiscalização baixíssimo. Eram pouquíssimas fontes que nós tínhamos, ou que nós dispunhamos para fiscalização, ou que eles mesmos tinham, nossa. E como é feita a fiscalização, né, a atuação do fisco no presente? Hoje mudou tudo. Eles têm todas as nossas informações, né, vêm de origens múltiplas. Eles têm integração do fisco, eles têm 100% das operações, não é mais por amostragem. Nós temos as melhores práticas, né, com relação à cooperação fiscal entre estados, municípios. Os sistemas, eles são compartilhados. A auditoria é feita de maneira silenciosa, você nem sabe o que o fisco está fazendo. Haja vista o que nós vemos aí, as notícias da Operação Lava Jato. Então, da onde vêm todas essas informações? Nós só temos conhecimento quando você recebe um termo ou para se apresentar, ou quando o japonês aparece às 6 horas da manhã na sua casa, ou quando você é notificado. As provas, elas são totalmente eletrônicas. Nós tivemos uma inovação e uso intensivo dos recursos. Para isso, o Brasil, ele não mediu esforço. Então, mudou muito.
ao sistema integrado de faturamento dos contribuintes, tudo aquilo que a gente faz. Aliás, não é surpresa para ninguém se vocês estiverem acessando o Google ou o Facebook e fizerem uma pesquisa, que poderiam te interessar, né, de acordo com a sua preferência. E não adianta, você vai lá no Google, você vai na sua internet, você desabilita todas essas possibilidades deles saberem a respeito de você, né, você tira todas essas, muda todas as suas preferências, né, nas suas configurações de pesquisa, mas dia sim e dia não eles fazem atualizações, e quando fazem atualizações, novamente, essas opções são default no sistema, né, na internet. Então, o tempo inteiro a gente precisa ficar olhando. As tendências entre 2015 e 2017, nós temos uma disrupção digital. Então, a organização documental, a digitalização, a guarda na web, a guarda de documentos, né? Nós precisamos ter uma solução completa. Isso tudo interligado, mas com moderação. Você precisa digitalizar toda a sua documentação? Você precisa fazer da sua guarda toda web? Quem são as pessoas que precisam acessar? A guarda de documentos. Eu tenho total segurança na minha guarda de documentos, mas e a hora que essa documentação está indo para o meu acervo? Ou a hora que ela está retornando de acordo com a minha solicitação? Outro dia eu estava passando no centro de São Paulo e vi uma empresa de custódia de documentos passeando com meia dúzia de caixas de uma determinada empresa, não sei se ele foi recolher ou se ele foi entregar, mas se eu tenho alguém que precisa da minha informação, aquele rapazinho carregando os meus documentos ou pelo centro da cidade, qualquer um pode abordá-lo. Quais são os pontos de atenção, então? Né? Inclusive, né, isso aqui deve ser muito mais explorado, né, nos próximos dias desse congresso online, mas todos nós estamos usando o PDF-A, né, para digitalizar, quando da digitalização dos documentos. Todos os nossos documentos, eles estão seguros, você armazena o código hash, né, a sugestão é que ele esteja em MD5 ou SH1. Todos os seus documentos, isso não só para o mundo físico, né, para o mundo digital, trilhas de auditoria e logs de acesso, incluindo MAC address, se você tem intenção de ter um sistema não só para a gestão do seu conteúdo, das suas informações, são pontos que vale a pena você se preocupar. Tá? Acessibilidade é segura? Quantas camadas de proteção o seu documento tem? Quem é que consegue acessar? E principalmente a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade do documento, que é o que a legislação pede. Precisa ter confidencialidade, precisa ser íntegro e precisa estar disponível a hora que eu quiser, no momento que eu precisar. Para que não haja o não repúdio, para que quando eu faça a prova do meu documento, para que em qualquer esfera judicial não haja repúdio do meu documento. Ele é íntegro, ele está de acordo com ele tem conformidade, ele está disponível, óbvio, para quem você liberar acesso, para que ele não gere repúdio. O papel, ele é uma tecnologia já defasada, né? Então, a mídia, papel, né, por mais que a gente veja, né, se você chegar nos Correios e perguntar qual o volume de documentos que passam por aqui dia e noite, eles dizem que não houve redução, mas
é misterioso, tá? Mas as relações, elas não se dão apenas mais pelo papel. Eu trouxe aqui, antes da gente falar sobre classificação e temporalidade, alguns causos, né? Quem é que deveria fazer o armazenamento das notas fiscais eletrônicas? Se eu transmito a minha nota fiscal eletrônica, quem precisa ter, quem deveria fazer o armazenamento? Somos nós, enquanto empresa, ou os órgãos governamentais? Boa pergunta. Se você precisar de uma segunda via, de um cupom fiscal, né, daqueles que são impressos, né, que com 30 dias desaparece, para quem é que você vai pedir isso? Isso é um problema também do mundo digital. Alguns documentos que, dependendo da condição, tem crédito a recuperar. Então, assim, se você fizer uma boa gestão de um determinado documento, às vezes você pode usar todas as tecnologias e você pode ter um pouco de investimento para recuperar, dependendo do tamanho da empresa, dependendo daquilo que está sendo comercializado. Alguns documentos, se você não tiver algum documento, de repente ele pode ser até bem mais caro do que o próprio serviço. Então, vale a pena a gente pensar não só enquanto gestão da informação, gestão de documentos, mas das tecnologias que você vai utilizar para gerir a sua informação. Que a digitalização, né, aumenta os índices de recuperação de documentos e a formalização deles reduz a fraude, isso não resta dúvida. Alguns cuidados que nós precisamos ter, né? O GED é muito mais do que um scanner, né? O scanner, nós temos uma variedade. A digitalização é apenas uma parte do processo. O GED não é ECM, né? O GED também é uma parte do ECM, porque o ECM é um conjunto de tecnologias, são processos e tecnologias juntas. Alguns cuidados, né? Não adianta eu digitalizar tudo. Sônia, a partir de hoje eu quero digitalizar tudo. Por quê? Além de eu digitalizar, eu vou ter um backup do meu arquivo, caso eu tenha um problema, ou caso eu precise acessar de um outro local, eu tenho um documento digital. Mas e aí, gente? O que a gente vai fazer com relação à indexação, à validação dos atributos? A gente precisa colocar isso no lápis também. Então, eu preciso digitalizar tudo, porque digitalizar por digitalizar, eu mantenho no papel. Você tem que ter critério, você precisa estabelecer uma relação de Pareto. Eu preciso ter um controle de qualidade. Eu preciso ter uma definição, uma definição criteriosa, né? Eu vou usar branco e preto, eu vou usar cor, eu tenho um local para armazenamento, o quão eu ocupo de rede da minha banda, né? Se eu for trafegar documentos na rede. Né, se eu ficar fazendo pesquisas sem critério, eu quero olhar tudo, eu quero tudo cor, eu quero tudo preto e branco, enfim. Aonde eu vou estar fazendo a custódia dos meus documentos digitais? Eu vou estar fazendo no meu computador? Eu vou estar fazendo na minha rede? Eu vou estar fazendo no meu storage? Eu estou fazendo dentro de casa? Eu vou fazer via web? Né? Quem precisa acessar essas informações? Então, tudo tem que ser muito criterioso. E a custódia dos documentos físicos também. Eu preciso, eu mantenho ou não? É muito curioso, né? Algumas empresas, quando elas te chamam, normalmente, porque ela quer digitalizar e quer jogar o documento fora. Essa é a primeira pergunta que ela faz. Ou, olha, eu já tenho um scanner, eu quero digitalizar tudo e eu já tenho scanner, mas o scanner é um dos últimos requisitos técnicos que a gente vai avaliar. E
informação digital, aquilo que nós falamos, né? Ela é elétrons. E se vir elétron, o sistema de informação, de segurança da informação, tem que estar muito rigoroso. Precisamos de profissionais qualificados, sem dúvida. Todos nós que estamos aqui somos profissionais qualificados, e a cada dia mais procurando o aperfeiçoamento, não só processual, mas tecnológico. Nós precisamos de um sistema que não nos limite. Nós precisamos de migrações, fazer migrações, porque a tecnologia, ela vira obsoleta. É a obsolescência pela própria, é a tecnologia obsoleta, né? Você vai ter uma obsolescência da própria tecnologia, tá? Então, isso precisa estar sempre no radar. Como que eu passo de uma tecnologia para outra, né? Para não ficar na mão de nada. Enquanto legislação, eu trouxe algumas apenas que servem para vocês, né? O norte para vocês. Nós temos a Lei 12.527, né, que fala sobre a transparência. Nós temos a Lei 12.682, né, que fala sobre o processo de digitalização, como você deve manter ele em termos de integridade, autenticidade e tudo mais. Nós temos a medida provisória 2.200, também, que fala a respeito da infraestrutura de chaves públicas e privadas. Nós temos a Lei 11.419, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. Nós temos a ata notarial, que também serve como prova documental. Enfim, antes de passar para a questão do plano de classificação e tabela de temporalidade, eu assisti um filminho esses dias a respeito da Amazon, como ela armazena todas as informações dela, né, sobre o processo logístico. E foi muito curioso, né, ela armazena desde DVD, itens de limpeza, comida, enfim, tecnológicos, e o processo deles, depois, se vocês tiverem interesse, se der tempo eu passo aqui, mas se vocês tiverem interesse eu mando para vocês, também eu deixo aqui com a Suzana. E lá eles simplesmente, eles colocam todos esses materiais, a ordem deles é um atrás do outro. Perfeito, pode ser mesmo, desde que você tenha um bom sistema informatizado para te dar o retorno, né, ou onde essa informação ou esse item está localizado. Então, você está vendo como a gente precisa, não só, é o mundo físico dependendo do mundo digital. Se isso estiver bom para todos, perfeito. Tá? Essa é a forma de classificação deles. Só um minutinho agora que eu vou transferir para outra apresentação. Então, vamos lá. Espero que eu não esteja sendo tão rápido assim. Eu nem vou falar, né, como surgiu, né, o que seria a taxonomia, né, a etimologia dela, ela vem do grego, né, ela significa ordem e arranjo, e o nomo significa método, regras. Tá? Em português, taxonomia é a melhor forma. Taxonomia é uma forma alternativa. Taxonomia é uma forma que a gente deveria sempre evitar, ok? Então, a taxonomia é uma ciência da informação
que faz o tipo de classificação para a gente. E ela, gente, está presente no nosso cotidiano. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já foi bibliotecário, ou é bibliotecário, desde o momento do seu nascimento. Quando você quando sua mãe diz para você, filho, organize os seus brinquedos, e ela está pedindo para que você coloque boneca em um local, carrinho em outro. Então, todos nós, eu tenho certeza que já foi um pouco bibliotecário. Ou eu continuo sendo até hoje. Então, se nós falarmos em seres vivos, né, nós falamos em reino, nós falamos em filo, nós falamos em classe, nós falamos em ordem, nós falamos em gênero, em espécie. Se a gente quer ver uma coisa? A gente vai no supermercado, o que nós encontramos no supermercado? Também é uma forma de classificação que está presente no nosso cotidiano. Nós encontramos o corredor de laticínios, nós encontramos o corredor de farináceos, nós encontramos o corredor de produtos de limpeza, de bebidas e de higiene, de produtos de higiene. Então, o supermercado também utiliza a gestão, a classificação para o seu negócio. Se nós falarmos em música, facilmente a gente vai falar em pop, rock, em clássica, MPB e jazz. Está ou não está no cotidiano, no nosso cotidiano? Se falarmos em transporte, nós temos transporte terrestre, aéreo, marítimo e tudo mais. Se falarmos em seguro, a gente certamente vai falar saúde, vida e residencial. Enfim, ela está presente no nosso cotidiano. Então, o que é a taxonomia? É uma organização hierárquica que vai do geral para o específico. Tá? E ela também é utilizada não só para o mundo físico, mas como para o mundo virtual, que é o nosso ECM, que os nossos amigos e profissionais estarão aqui nos próximos dias. Para que serve a taxonomia? Ela serve para classificar informações e, principalmente, localizar facilmente as informações. É para isso que a gente vai usar a taxonomia. Quais são os componentes básicos da taxonomia? Ela precisa ter uma estrutura bem definida e intuitiva. Ela precisa ter um conjunto, né, o conteúdo e todos os seus atributos associados. O que seria aqui? Os índices que você vai utilizar para recuperar o seu conteúdo. Nós precisamos também de automação, porque senão morremos na praia, né? Só enquanto esforço nosso ou de pessoas, para a gente dar conta de tanta informação é impossível. E, óbvio, precisamos de especialistas. Quais os cuidados que nós precisamos ter quando a gente fala em taxonomia, né? Por exemplo, uma nota, se eu falar uma nota, eu posso estar falando de um memorando, eu posso falar de uma moeda, eu posso falar de uma nota em um contrato. Se eu falar da área financeira, eu tenho a apólice de seguro, eu tenho empréstimo, posso usá-la também como seguro-garantia. Ou uma apólice de seguro, ela pode me remeter a uma gestão de riqueza, ok? Se eu chegar num restaurante e disser, eu não digo ovos mexidos, se eu falar para o garçom ovos mexidos, ele certamente vai virar para o cozinheiro e vai dizer mexidos apenas. Tá? Se eu pedir batata frita, o garçom, ele vai gritar para a cozinha, coberto, se eu pedir com queijo, ele vai dizer sufocada, se eu quiser com cebola, ele vai dizer blocos, se eu quiser com presunto, ele vai dizer cubos, se eu quiser com tomate, ele vai dizer salpicado, se eu quiser com pimenta, se eu quiser com bacon, enfim, tudo é uma batata
tudo, se ele quiser tudo isso misturado, ele vai dizer um acidente de trem. Então, tudo isso, gente, é batata frita. Então, eu preciso classificar a minha batata, eu preciso ser preciso com a minha informação. Eu tenho algumas regras básicas, né, que pode ajudar. A primeira regra básica, né, na taxonomia: o meu cliente, ele não tem que entender o seu produto, né? O produto, ele tem que ser de fácil compreensão, ele não precisa ser único, o seu cliente é apenas um especialista. Agora, eu necessariamente preciso transmitir um conceito. Essa seria a primeira regra. A segunda regra: tudo tem um relacionamento, ela faz parte de uma hierarquia, ela vai do geral para o específico. Tá? Eu tenho que ter semelhança e proximidade. Por exemplo, o serial, aquela série de TV, né, tanto o CSI como o Criminal Minds. O CSI, ele vai buscar o criminoso, mas ele vai investigar as cenas do crime, seja um fio de cabelo, seja uma impressão digital. Ele vai atrás do criminoso. Já o Criminal Minds, ele vai estudar a cabeça do criminoso. E ele também vai chegar no autor. Ok? Eu preciso ter muita atenção ao documento. Né? Uma nota promissória, por exemplo, qual seria a árvore hierárquica de uma nota promissória? Pode ser um seguro-empréstimo, pode ser um contrato, pode ser um empréstimo para consumidor, pode ser um financiamento de veículo, pode ser um processo de aprovação, pode ser a liberação do meu financiamento e eu posso usar como garantia. Qual que seria a terceira regra? É a taxonomia dinâmica. Ela tem múltiplas relações. Ela tem interferência visível com o usuário. Eu combino várias dimensões de conceitos em uma única estrutura multidimensional. A quarta regra. Eu tenho os aspectos fundamentais da quarta regra é a ordem cronológica. Essa aqui a gente entende bem, né? A ordem alfabética. O território, a ordem geométrica. Do simples ao mais complexo. E aumentar a ordem canônica, a quantidade, a forma com que eu atribuo o sujeito e todas as regras básicas. Tá? Esses aspectos fundamentais aqui são os mais utilizados, mas não se resumem a eles. Ok? Uma quinta regra são as relações lógicas. E aí, tudo que você puder carregar que não pese o seu sistema ou o seu processo. Qual seria a sexta regra? Utilize os princípios conhecidos. Então, é aquele que você exclui mutuamente algumas informações, né? É o princípio da exclusão mútua. E também o princípio da relevância. Muitas vezes a regra de Pareto faz toda a diferença. Eu vou organizar todos os meus documentos, todas as minhas informações, ou eu vou me limitar a 20% de todas as informações, mas que vai resolver 80% dos meus problemas. Essa aqui nunca deve ser descartada também. A sétima regra. Todas as atualizações, né? Tudo tem que ser atualizável, né? Então, isso você não pode esquecer também. E a última e oitava regra. Teste sempre, antes de aplicar, teste sempre na sua comunidade. Todas as informações que você levou para aquele documento, para aquela informação, ela dá certo na sua comunidade? Ela dá certo se você testar ela junto com as pessoas os seus colaboradores? Isso é claro, né? Todo mundo entendeu a regra? Isso é importante, ok?
Em termos de melhorias práticas, pessoal, toda a informação, se você puder concentrar em um repositório único, é espetacular, tá? Mas nós temos também algumas 4 dimensões que elas não podem ser descartadas. A questão de pessoas, né, dos colaboradores, então explore a dimensão social para a organização. Todo o trabalho ele precisa ser feito, né, sempre com equipe multidisciplinar, com editores, autores, especialistas, principalmente também com suporte de TI, porque senão você não vai a lugar nenhum, e também com executivos e participantes de alto nível. Isso precisa vir de cima para baixo. Quando a gente for instituir, né, a gestão de documentos, a gestão de informações, sejam para informações físicas ou digitais, nós precisamos que isso venha de cima para baixo. Nós precisamos ter um bom processo e política adequado, tá? Então, a gente cria um conjunto de políticas e procedimentos, todos os mapas e desenhos, né, e todo o detalhe da operação. A questão de semântica, né, eu tenho um catálogo de conteúdos, então eu preciso escolher as palavras cognitivas, né, elas são muito mais fáceis do que criá-las. Ela permite as melhores escolhas. O meu processo, ele também precisa adicionar metadados. Então, quando a gente fala de pessoas de TI, isso é muito importante, né, porque eu estou adicionando sempre metadados ao meu plano de classificação. Em termos de tecnologia, né, também dispensa comentários, né, a autocategorização, que você usa bastante, você extrai dados das suas informações, você desenvolve estruturas de conteúdo, e isso é muito fácil em tecnologia. Enfim, o que eu tinha para dizer a respeito do plano de classificação, né, espero que tenha sido suficiente. Como estamos de tempo, temos assuntos, assim, para trazer para a gente uma abordagem geral, mas eu tive que sacrificar bastante, né. Obrigada, e eu fico à disposição para perguntas. Tá, nós temos uma pergunta aqui enviada pelo nosso amigo, o Márcio, ele mandou pelo chat. Gostaria de saber se tens conhecimento de alguma prefeitura que contratou consultoria na prestação de serviços, tendo como produtos a entrega do plano de classificação e tabela de temporalidade. Tenho sim, Márcio. Não, desculpa, prefeitura, eu não participei de nenhum trabalho em prefeitura especificamente, mas eu acho que precisa e é muito importante. Normalmente, os meus trabalhos como consultora, eles começam por aí mesmo, né, então é a avaliação do material, avaliação da informação, é o plano de classificação, é uma tabela de temporalidade, enfim, eu já participei em vários, né, em prefeitura, eu não participei em nenhum, mas se eles não fazem isso, a gente precisa encontrar uma forma de informar e de levar a informação chegar, que ou vai ser pelo amor, vai precisar fazer pela dor. Não aconteça nem problemas, né, de catástrofe, de vazamento de informação, mas principalmente para que a gente tenha as informações muito bem classificadas, catalogadas
e à disposição de quem precisar. Nós temos uma outra pergunta da Aline Fontes de Souza. Qual a importância que a informação, seja em formato digital, documentos, fluxos, processos e redes sociais, para as estratégias das empresas atualmente? Como justificar isso? Bem, Aline, obrigada pela sua pergunta, mas eu continuo com esse discurso, né? A importância da informação, ela é, assim, se você quer ter sucesso no seu negócio, na sua empresa, na sua organização, a informação, ela é, na minha opinião, estratégica. A informação, ela tem que estar onde ela se faz disponível e para quem precisa. Então, precisa de uma gestão de informação muito bem definida. Ela precisa, toda e qualquer informação, eu preciso ter acesso. Mas quando eu digo eu preciso ter acesso, quem é que precisa ter acesso? O fato de eu dar transparência para a minha organização de todas as informações, eu preciso permitir que todo mundo acesse o plano de classificação ou os registros de funcionários da minha empresa? Quanto que cada funcionário, qual é o salário de cada funcionário? Eu preciso que isso esteja acessível. Então, quando eu digo em transparência da informação, eu preciso ter eu preciso ter informação, preciso saber onde está, eu preciso saber como recuperar, mas principalmente para quem eu vou dar acesso a essa informação. Eu tenho uma coisa aqui para dizer para vocês, por exemplo, né, da questão da Lava Jato ou da Receita Federal. A empresa, ela tem todas as informações, mas nem tudo ela precisa deixar à disposição. É o momento certo. O importante é você ter, e você saber onde ela está, e você saber como recuperar. Para quem você vai disponibilizar essa informação, é uma coisa que você discute no momento e com as pessoas que vão ajudar a sua decisão, tá? Mas do nosso ponto de vista onde, o que e quando, e para quem, ok? Dá tempo de mais uma pergunta? Que tipo de benefício a organização documental pode gerar para as empresas que ainda não sabem lidar com informação, especialmente as que têm foco no cliente? Essa é uma pergunta que vem de Santos. Eu não sei quem fez essa pergunta, mas consigo identificar a região. Então, assim, que tipo de benefício? Todos, gente, desde você saber o que é, onde está, para quem é, né? O duro é alguém perguntar alguma coisa para você e você fazer aquele papel. O quê? Como? Não tenho conhecimento. Eu vou pesquisar. Isso não ajuda. Não ajuda a gente enquanto profissional, não ajuda as empresas, principalmente aquelas que querem se manter competitivas. Hoje, no atual mundo, onde nem as fronteiras, né, a gente já não tem mais problema de fronteira, você pode trabalhar à distância, você pode trabalhar de qualquer lugar, desde que você tenha um bom link de comunicação, como é o que eu estou fazendo aqui nesse congresso virtual, e que para mim foi bom. Temos mais uma pergunta e acabamos aqui. Em quais casos os documentos físicos, uma vez digitalizados, podem ser descartados? Assim, essa pergunta foi feita pelo chat, tá? Gente, enfim, essa pergunta sempre vem, né? Eu diria o seguinte, eu preciso ter informação, né? Eu preciso segurar a minha informação, eu preciso dar segurança para aquela informação e para que ela seja acessada. O meu maior risco é de não ter, é de perder o que eu tenho. Agora, se eu posso descartar, né,
muitas informações ou muita coisa vai depender do seu conselho, vai depender do jurídico da sua empresa, porque mesmo você dizendo, esta informação eu posso descartar, dificilmente a empresa vai ficar receosa. Mas a empresa também, ela não acessa ou ela não descarta. Qual tem sido a minha tática, uma vez que o documento digitalizado, uma vez que o documento original, né, ele está digitalizado. Se eu tiver todos aqueles itens que nós falamos, né, tá no PDF-A, que ele tem um prazo, né, de durabilidade muito maior, se o documento tem o hash do documento, se eu for contestada né, se eu for contestada a respeito de um documento, eu tenho condições de dizer que aquele documento não foi alterado, que aquele documento é um documento exatamente, é uma cópia fiel do documento, eu tenho o código hash, eu tenho todas as evidências, e essas evidências vão servir como prova, e mesmo assim o cliente é reticente, caso seja essa a condição, eu vou perguntar para ele quantas vezes você precisou do seu documento original que está armazenado numa determinada empresa de guarda, né? Em quais momentos você utilizou, quais os momentos você solicitou que esse documento viesse para você. Eu estou trabalhando estou fazendo um trabalho numa empresa, e esse vai ser o próximo item. Quanto eu gasto para armazenar o meu documento original e que eu tenho ele digital? Quanto que eu gasto? Se eu tivesse que correr o risco, esse valor é maior do que o documento, o valor de guarda dele é maior do que o que eu estou sujeito a risco? Enfim, é uma decisão que a empresa precisa tomar. Eu estou num outro trabalho também, onde nós estamos usando certificação digital. E mesmo assim a área jurídica, ela fica reticente, entendeu? Então, assim, o mais importante é você ter a informação, é você ter a rapidez, é você ter o sucesso de localizar essa informação. Se você vai desprezar, se você vai jogar, enfim, é uma outra esfera. Espero que tenha ficado claro. Eu tenho, se vocês quiserem, né, as outras, como nós não temos mais tempo, quem quiser continuar fazendo pergunta, eu respondo todas por e-mail. Muito obrigada. Enfim, eu disse que eu diria, né, se foi bom para mim essa primeira experiência enquanto do mundo digital, você falar a respeito de um assunto tão importante, e de fato, ela foi excelente para mim. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bom para mim e para vocês também, e não se esqueçam que amanhã às 14, o congresso online continua. Nós teremos o segundo módulo sobre digitalização com um profissional e muito amigo meu, Hilton Tamani, eu recomendo. Obrigada.